Capítulo 3º. Das vedações. Artigo 9º. É vedada a celebração de: Inciso 1º. Convênios para a execução de obras e serviços de engenharia, exceto nos seguintes casos. Alínea A. Instrumentos celebrados por órgãos da administração indireta que possuam estrutura descentralizada nas unidades da Federação para acompanhamento da execução das obras e serviços de engenharia. Alínea B. Instrumentos cujo objeto seja vinculado à função orçamentária Defesa Nacional, observado o disposto no artigo 8º do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, ou alínea C. Instrumentos celebrados por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que tenham por finalidade legal o desenvolvimento regional nos termos do artigo 43 da Constituição Federal, observado o disposto no artigo 8º do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. Inciso 2º. Convênios para a execução de atividades cujo objeto esteja relacionado ao pagamento de custeio continuado do proponente. Inciso 3º. Instrumentos com entidades privadas, exceto: alínea A. Com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal, alínea B. Com os serviços sociais autônomos. Inciso 4º. Instrumentos para a execução de obras e serviços de engenharia com valor de repasse inferior a R$ 250 mil. Inciso 5º. Instrumentos para a execução de despesas de custeio ou para aquisição de equipamentos com valor de repasse inferior a R$ 100 mil. Inciso 6º. Qualquer instrumento regulado por esta portaria. Alínea A. Entre órgãos e entidades da Administração Pública Federal, casos em que deverão ser firmados termos de execução descentralizada. Alínea B. Com órgão ou entidade, de direito público ou privado, que esteja inadimplente nas suas obrigações em outros instrumentos celebrados com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, exceto os instrumentos decorrentes de emendas parlamentares individuais nos termos do parágrafo 13 do artigo 166 da Constituição Federal, ou irregular em qualquer das exigências desta portaria. Alínea C. Com pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, ainda que sejam estas últimas integrantes da administração indireta, no caso das entidades que exploram atividade econômica. Alínea D. Visando a realização de serviços ou execução de obras a serem custeadas, ainda que apenas parcialmente, com recursos externos, sem a prévia contratação da operação de crédito externo. Alínea E. Com entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos cujo objeto social não se relacione às características do programa ou que não disponham de condições técnicas para executar o objeto proposto. Alínea F. Com entidades privadas sem fins lucrativos, cujo corpo de dirigentes contenha pessoas que tiveram, nos últimos 5 anos, atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, em decorrência das situações previstas no artigo 16, inciso 3º, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992. Inciso 7º. Qualquer modalidade regulada por esta portaria com entidades privadas sem fins lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com a União, incorrido em pelo menos uma das seguintes condutas. Alínea A. Omissão no dever de prestar contas. Alínea B. Descumprimento injustificado na execução do objeto dos instrumentos ou termos de parceria pactuados. Alínea C. Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos.
Alínea D. Ocorrência de dano ao erário, ou. Alínea E. Prática de outros atos ilícitos na execução dos instrumentos ou termos de parceria pactuados, é. Inciso 8º. Instrumentos com estabelecimentos cadastrados como filial no CNPJ. Parágrafo 1º. Para fins de alcance dos limites estabelecidos nos incisos 4 e V do caput, é permitido o estabelecimento de consórcio entre os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 2º. O órgão e a entidade concedente procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às inclusões no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem na hipótese prevista na linha B do inciso V do caput, observando-se as normas vigentes a respeito desse cadastro, em especial a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Parágrafo 3º. Os valores relativos à tarifa de serviços da mandatária, correspondentes aos serviços para a operacionalização da execução dos projetos e atividades estabelecidos no inciso 2 do caput do artigo 6º desta portaria, para fins de cálculo e apropriações contábeis dos valores transferidos, compõem o valor da transferência da União a que se referem os incisos 4 e V do caput deste artigo. Parágrafo 4º. Tarifas adicionais, bem como acréscimos de atualização monetária ou encargos relativos a tarifas, a que a mandatária venha a fazer jus por força das condições pactuadas nos contratos de prestação de serviços firmados com a Administração Federal, deverão constar de categoria de programação específica ou correr à conta das dotações destinadas às transferências financeiras para órgãos e entidades públicas e privadas sem fins lucrativas. Parágrafo 4º. Os serviços adicionais ao pactuado no contrato de prestação de serviços, CPS, que não compõem os serviços ordinários, deverão ser custeados pelo causador da demanda. Parágrafo 5º. Para fins do disposto na linha C do inciso V do caput, compreende-se como entidades da administração indireta que desenvolvem atividade econômica em sentido estrito aquelas que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Parágrafo 6º. No caso do parágrafo 4º, caberá à entidade proponente demonstrar que não possui finalidade lucrativa nos termos acima expostos. Parágrafo 7º. Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão encerrar em até 24 meses os convênios vigentes cujo objeto esteja relacionado ao pagamento de custeio continuado do proponente. Parágrafo 8º. Quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços de engenharia, fica vedado o aproveitamento de licitação que: Inciso 1º. Utilize projeto de engenharia diferente daquele previamente aprovado e a realização de licitação em desacordo com o estabelecido no projeto básico ou termo de referência aprovado, sob pena de rescisão do instrumento pactuado, é. Inciso 2º. Tenha sido publicada em data anterior ao aceite do projeto básico de engenharia pela mandatária. Parágrafo 9º. Quando da celebração de convênios para a execução de obras e serviços de engenharia, os órgãos e entidades da administração pública federal deverão observar as seguintes condições. Inciso 1º. Garantir a disponibilidade de equipe técnica para avaliação de projetos básicos das obras, seus dimensionamentos, o cálculo dos quantitativos dos serviços e análises da adequação dos orçamentos das metas descritas no plano de trabalho. Inciso 2º. Garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma regular, o acompanhamento das obras e serviços de engenharia, inclusive com visitas ao local, é. Inciso 3º. Dispor de estrutura física e de pessoal adequada para a realização da conformidade financeira e da análise das prestações de contas final no prazo estabelecido por esta portaria.
Capítulo 4. Da plurianualidade. Artigo 10. Nos instrumentos regulados por esta portaria, cuja duração ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender a despesa no exercício em curso, bem como cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, mediante apostilamento. Parágrafo único. A previsão de execução de créditos orçamentários em exercício futuros, a que se refere o caput, acarretará a responsabilidade do concedente incluir em suas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes a dotação necessária à execução do instrumento,